Tá na hora. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma live da Tropical Estufas. Eu sou o Guga Rios, gerente comercial da Tropical Estufas. Todas as quartas-feiras, né, já a partir das 19h30, o nosso canal sempre levando conteúdo de qualidade, né, para vocês. E hoje o nosso tema é sobre hidroponia. Hidroponia, que é o cultivo sem solo, o cultivo em água, né? E hoje nós vamos ter aí a ilustre presença do nosso amigo Ítalo Guedes, pesquisador aí da Embrapa. Logo mais a gente já está iniciando. Boa noite, Valfrido aí, presente, Sérgio Souza, Valdenilson, boa noite, pessoal. O Jader Braga, a Quiche Fish aí, Marcos Silveira, Adriana. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Produtos do Gaúcho, muito obrigado aí pela presença de vocês. Daqui a pouquinho a gente já vai iniciar oficialmente a nossa live de hoje, que o assunto é sobre hidroponia. Hoje eu estou em um novo cenário aqui de novo. Agradecer aqui o Nelson, né, por disponibilizar o espaço aqui para a gente fazer a nossa live de hoje sobre o tema hidroponia. Sejam bem-vindos ao pessoal da Ocean Quality aí também, nossos amigos aí de Foz do Iguaçu, do Paraguai. Muito obrigado aí pela presença. Valfrido, lá de Iporá, Goiás. Obrigado, Valfrido, pela presença de vocês. Vamos chegando aí, meus amigos. Hoje um tema bastante legal também sobre hidroponia, que nós vamos estar batendo esse papo aí com o amigo Ítalo Guedes, que é pesquisador da Embrapa, né, DF, Distrito Federal. Então, dentro de instante, nós já vamos estar chamando o Ítalo aí para estar conversando com ele sobre hidroponia. Já vai preparando aí a pergunta de vocês, que ele também vai estar respondendo aí as dúvidas aí sobre hidroponia. Então já vai preparando aí que dentro de instantes a gente já vai começar oficialmente aí a nossa live. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thaís. Boa noite, André. Boa noite, João. Boa noite, Micael. Obrigado pela presença de vocês aí. Dentro de instantes a gente já vai convidar o nosso amigo Ítalo aí para a nossa live de hoje, que o assunto é hidroponia. Ele já deve estar chegando, né? Hidroponia é o cultivo sem solo, né? O cultivo em água. Aí uma live aí, Tropical sempre levando conteúdo de qualidade, um conteúdo aí bastante relevante, que gera bastante dúvidas sobre investimento, sobre como cultivar, e um papo legal hoje aí com o nosso amigo Ítalo. O Ítalo ainda... Deixa eu ver se ele já chegou aqui para poder chamá-lo. Ítalo está por aí? Acho que o Ítalo ainda não chegou. Ítalo? Já vamos chamar o Ítalo aqui. O Ítalo não entrou na sala ainda, mas já está... Chegou aqui. Já está aqui. Já vamos chamar meu amigo Ítalo aqui. Já estou chamando o Ítalo.
Ítalo, libera pra gente aí, só você acenar pra gente aí, acenar a liberação, que eu já te chamo aqui. Você tá como Tecnoponia aí, né? Nosso amigo Everton aí, de Campina Grande, Paraíba, obrigado aí pela presença, meu amigo. Pessoal aí também de Caruaru, Pernambuco, marcando presença aí, obrigado. Claudinei também, obrigado, Claudinei, pela presença. Silo Almeida, obrigado pela presença. Grande Robson, meu nobre amigo Robson aí presente. Esse aí, o Robson, eu vou lançar aqui um desafio, né? Quem mais participou nas lives aí, tá, meu amigo? Vai ganhar um prêmio especial da Tropical aí, Guga Hills. E eu falo pra você que você tá na frente aí, viu, Robson? Vou chamar o Ítalo aqui. Ítalo, eu não estou conseguindo chamar você, não está dando disponibilidade. Eu acho que você vai ter que sair da live e entrar novamente para conseguir chamar você aí. Porque não está dando disponibilidade, eu não estou conseguindo te chamar. Daí você, por favor, sair e entrar de novo na live. Agora deu. Chamando o Ítalo aqui. Vai mandando coraçãozinho pra gente aí, galera. Que a gente fica bastante feliz também aí, viu? Não esquece aí. Patrícia também, boa noite aí. Eu descobri uma coisa na live, né? Que quando você aperta o coraçãozinho e segura, né? Ele manda vários coraçãozinhos, né? Então manda coração pra nós aí que nós ficamos muito felizes. Ô, grande Ítalo, boa noite, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Você está me ouvindo, Guga? Perfeitamente, muito bom. Tudo maravilha. Tudo jóia. Eu tentei entrar pelo computador, mas não deu certo. Então vai pelo celular mesmo. Ah, maravilha. Tá perfeito aí. Tá perfeito, tá jóia. Obrigado, Ítalo, primeiramente aí, pela disponibilidade, meu amigo, por estar aqui com a gente nesse canal da Tropical, né, que tem um intuito. Todas as quartas-feiras, 19h30, a gente levar conteúdo relevante, né, para o nosso mundo agro, para o nosso produtor, e o Ítalo aí nos atendeu prontamente aí de vir e falar sobre tema hidroponia. Ítalo, muito obrigado. Então, dando oficialmente, né, a abertura oficial dessa live. Boa noite, pessoal. Eu sou o Guga Hills, gestor comercial da Tropical Estufas, e hoje nós estamos aqui com Ítalo Guedes. Por favor, meu amigo, se apresente aí, dê boa noite, pessoal. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Guga. Obrigado aí à Tropical Estufas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Ítalo Guedes, sou pesquisador da Embrapa Hortaliças aqui em Brasília, né? Estou na Embrapa desde 2008, tenho trabalhado com nutrição mineral de plantas e cultivo protegido principalmente. E mais recentemente, de uns 5 anos para cá, nós temos focado muito a pesquisa em cultivo sem solo, hidroponia, cultivo em substrato. Estamos começando pesquisas também em aeroponia, né, e logo estaremos assinando um contrato com uma empresa que vai está financiando, na verdade, a construção de uma fazenda vertical prototípica, né, um protótipo de fazenda vertical, aqui na Embrapa Hortaliças, e aí a gente vai entrar realmente nessa agricultura 4.0. Sensacional, Ítalo. Tem muita coisa bacana, né? Para a gente estar falando, o Ítalo aí tem uma bagagem enorme aí no cultivo protegido, na hidroponia, nas pesquisas. E obrigado novamente aí, Ítalo, de estar aqui e estar falando com o pessoal. E Ítalo, como é que o Ítalo entende aí a hidroponia, né? Qual é o conceito aí para a gente poder iniciar essa live? Uns falam, né, o cultivo sem solo, o cultivo em água, o cultivo... Como é que o Ítalo classifica aí, né, o cultivo de hidroponia? Como é que ele vê isso? Perfeito. A hidroponia, Guga, é uma das formas de cultivo sem solo. O cultivo sem solo seria uma definição mais ampla desses sistemas produtivos onde não se usa solo. A hidroponia
é um cultivo sem substrato, utilizando solução nutritiva e o suporte para a planta, basicamente, são suportes, em geral, as calhas, né, são geralmente plástico, né, mas existem alguns autores, viu, Guga, alguns pesquisadores que consideram todo o cultivo sem solo como sinônimo de hidroponia, inclusive cultivo em substrato, né, a aeroponia seria um tipo de hidroponia também, né, mas todas têm em comum isso, né, não se usa solo, pode-se usar ou não substrato, e o cultivo é feito utilizando-se uma solução nutritiva, né? Tem muita gente que acha que é em água pura, não é em água pura, viu, pessoal? O cultivo é feito utilizando-se uma solução nutritiva que contém todos os nutrientes que a planta precisa. Perfeito, Ítalo, muito bom. E esse nutriente, acho que um ponto aí para a gente iniciar esse bate-papo, né? E gera muita dúvida, e chega muita dúvida para a gente, né? O pessoal que quer entrar nesse segmento. A questão da água. Quando eu vou, né, querer investir, né, num sistema hidropônico, o pessoal se preocupa na questão água é um fator decisivo, Ítalo, no seu conceito? Sim. A água, para ser usada na hidroponia, Guga, ela tem que ter uma qualidade, né, não apenas química, mas também microbiológica, né? Ela deve estar isenta de patógenos que causem problemas para a saúde humana e para as plantas, não é? Para a saúde humana não pode ter coliformes, não pode ter eumintos, né, esse tipo de coisa. Para as plantas é importante que ela não tenha, ou tenha algum tratamento antes que faça com que ela não tenha, por exemplo, pitium, murchadeira, né, a Housetonia, coisas desse tipo. E em termos químicos, Guga, o agricultor ele está acostumado a fazer a análise química do solo, o agricultor convencional, para poder fazer a adubação. Então, da mesma forma, o agricultor hidropônico, para saber a quantidade de nutrientes que ele vai utilizar na sua solução nutritiva, é importante que ele conheça o que é que tem na água dele. Então, não é necessário fazer uma análise química da água todo ano ou toda safra, né? Da mesma forma que faz no solo, não, isso não é necessário. É necessário fazer essa análise antes de começar o empreendimento, para saber o que é que tem na água, né? Pode ser que alguns nutrientes já estejam presentes em concentrações, em quantidades adequadas ou até excessivas, né, em alguns casos. E principalmente pode ser que essa água tenha sódio ou tenha cloro, que em excesso podem ser tóxicos para as plantas, né? Então, uma análise química e uma análise microbiológica da água seria importante. O Ítalo, podemos classificar aí como uma consulta da água, né? A questão da qualidade da água aí é o tópico número 1, você entende que para iniciar um projeto de hidroponia? Não, é um tópico muito importante, mas eu diria, Guga, que o fator número 1, antes de se iniciar um empreendimento hidropônico, é saber se existe mercado para absorver a produção, né? E isso aí é uma preocupação relevante, não é? O produtor hidropônico, ele faz um investimento alto no início do seu empreendimento, né? Então, o custo de produção dele é mais alto, claro, né? E ele tem que ter um público, um mercado que absorva, que possa pagar por esse produto, né? E essa não é uma questão trivial não, viu, Guga? Há pouco tempo, por exemplo, nós recebemos lá na Embrapa um produtor do interior de Goiás que gastou um dinheiro grande, né, construindo um empreendimento, conseguiu produzir, inclusive, conseguiu produzir bem, mas depois de produzir, ele não conseguiu vender. Só então é que ele descobriu, né, nas palavras dele, que cidade onde todo mundo planta um pé de alface no quintal não tem mercado para hidroponia. E realmente, né, o melhor mercado para hidroponia são, em geral, grandes centros urbanos, né, onde você tem gente que quer consumir uma hortaliça de qualidade, como a hortaliça hidropônica, né, tem condições de pagar por ela,
né, tem vontade de comprar, de adquirir. Então, para mim, o fator número 1 antes é saber se tem mercado. Para quem que eu vou vender isso, né? A conta tem que fechar, né, Ítalo? Eu tenho que fazer ali um planejamento, né, um estudo do meu negócio, né, desde o planejamento, né, de estufa, de investimento, de empreendimento do cultivo protegido, até da marca, embalagem, para quem que eu vou vender, né? Se eu tenho mercado, porque senão eu faço um baita de um investimento, né, que a gente sabe que é um investimento, né, alto, podemos dizer isso, mas se não tiver a venda, você não vai ter o sucesso, o empreendimento não se paga, né? Perfeita a sua colocação e concordo contigo. Um benefício aí que o Ítalo entende, né, do cultivo ambiente protegido para o ambiente aberto e se tratando de hidroponia. Como é que você trata isso, Ítalo? Como é que você entende esse conceito? O que você fala sobre isso? Você diz em termos de vantagens? Isso, as vantagens do ambiente aberto, né? Do campo aberto aí, para o cultivo protegido e da hidroponia. Perfeito. Guga, um conceito muito importante em produção de hortaliças, a gente tem sempre que lembrar disso, é que o consumidor ele compra as hortaliças no Brasil e no mundo, né, com os olhos, pela aparência física, pelo cheiro, pelo brilho da hortaliça, né? E todo produtor de hortaliças sabe que no período mais seco, a gente consegue tranquilamente produzir hortaliças em campo aberto, sem muito problema, né? Tem que ter cuidado aí com a irrigação, né? Coisas desse tipo. Mas no período chuvoso, principalmente, é muito difícil produzir hortaliças. Né? As hortaliças são um grupo onde tem uma quantidade grande de incidência de doenças. Né? A gente tem que lembrar que hortaliça geralmente se come crua, né? Então você tem que ter cuidado ao que as hortaliças em produção estão expostas. Né? E hoje a gente tem um fator a mais complicador, Guga, que com as mudanças climáticas nós temos observado, né, que tem aumentado a frequência do que a gente chama de fenômenos climáticos extremos. E a previsibilidade desses fenômenos são secas prolongadas, né, são chuvas excessivas, muitas vezes fora do período esperado, e isso tem dificultado bastante a produção de hortaliças e frutas também, e ornamentais também, né, em campo aberto. Então tem aumentado a área de cultivo protegido muito em resposta a isso. Alguns anos atrás foi notável, por exemplo, no interior do estado de São Paulo, né, o aumento do cultivo de pimentão em cultivo protegido, em ambiente protegido. Né? Quando eu falo ambiente protegido, pessoal, são estufas, são túneis plásticos, né, túneis altos, túneis baixos. Né? Isso é o que a gente chama de cultivo protegido. Né? Então, aumentou por causa de chuvas excessivas, por exemplo, né? Excesso de chuva, excesso de umidade. Uma outra coisa que tem se tornado realidade é a preocupação do consumidor com a qualidade em termos de resíduos de agrotóxico, por exemplo, né, em suas hortaliças. E a gente sabe que o cultivo protegido, como o nome já diz, ele protege fisicamente a produção, né, com plástico, com telas. Né? Então, você produz ali dentro, você tem telas, por exemplo, que a gente chama telas anti-inseto, que dificultam a entrada de insetos. Tem muitos empreendimentos onde você tem um controle rigoroso da entrada de pessoal dentro das estufas. Né? Então, você tem uma diminuição também do uso de agrotóxicos no cultivo protegido. Eu não estou dizendo que o cultivo protegido seja um cultivo orgânico, não. Né? O cultivo protegido ele utiliza muito do que a gente chama de boas práticas agrícolas, que são as melhores práticas de cultivo, né? A própria utilização de telas e plásticos. Então, você tem essa vantagem. Existe uma dificuldade hoje na expansão de cultivo protegido no Brasil, que é o controle da temperatura interna. Né? Inclusive lá no norte do país, onde tem bastante hidroponia, exatamente porque a gente tem lá um problema grande, que são doenças de solo, que afetam as hortaliças, por exemplo, a Houstônia,
que afeta muito o pimentão, que é uma cultura importante para a culinária da região amazônica, eles praticamente só conseguem produzir dentro de estufa. Então, a hidroponia tem crescido muito ao redor de Manaus e de Belém, por exemplo, que são regiões muito quentes. E um problema recorrente que eles têm, por exemplo, é a temperatura da solução nutritiva. Né? A temperatura passou de 28 graus, começa a dar problema. Né? Aqui em Brasília tem o professor Newton Cometti, que hoje está no Instituto Federal de Brasília, era antes da Universidade lá do Espírito Santo. Ele fez um trabalho muito bacana mostrando que quando você aumenta a temperatura da solução nutritiva, é como se você aumentasse a concentração da solução nutritiva também, a condutividade elétrica. Né? Então tem esse problema. Então o que tem atrapalhado muito é ainda, viu, Guga, eu não digo hoje mais nem tanto a disponibilidade, mas o acesso em algumas regiões de materiais, plásticos, estufas mais adaptadas às condições tropicais. Né? A gente sabe que hoje é uma tendência, por exemplo, no México, né, a adoção de estufas com um alto pé direito. Né? Isso aí ainda não se disseminou tanto no Brasil, né, mas a gente crê que vai se disseminar. Plásticos que, né, permitam a entrada de luz, mas não permitam uma quantidade muito grande de radiação infravermelha dentro da estufa, né, que aumenta muito a temperatura. Então, materiais e técnicas de construção, né, mais adaptadas às condições tropicais, eu acho que impedem ainda um pouco o crescimento. Mesmo assim, está crescendo muito. Né? Hoje Sim. O Comitê Brasileiro de Plasticultura estima que no Brasil já há mais de 30 mil hectares de cultivo protegido. E a tendência é crescer. Sensacional o papo hoje aqui com o Ítalo. O pessoal está comentando aqui, o cara sabe muito, eu confirmo isso, né? E lógico, conteúdo relevante, a gente tem que estar com pessoas aí que entenda, né, do assunto. Parabéns, Ítalo, aí pelo... o pessoal vai dando os parabéns aí pro Ítalo, muito bom. Obrigado, Ítalo. Obrigado. Sensacional, concordo contigo, né? O Brasil ele é muito extenso, né? E a gente também tem o cuidado, Ítalo, né? E reafirma o que você diz, né? De ter o cuidado no sentido que o projeto, né, que a gente indica, né, para um produtor, para uma região que ele está, né, não vai ser o mesmo para um cara que está lá no sul, para o cara que vai estar lá em Manaus, para o cara que está no interior aqui de São Paulo, né? Isso é muito relativo, fator de área, fator de luminosidade, como você falou, temperatura. Então, concordo contigo, sensacional esse seu ponto de vista, né? A gente também tem muito cuidado, né, de indicar projetos, né, plástico, tela, estrutura, né, de acordo com a área que o cliente está. E pegando esse ponto aí, e pegando esse ponto que você fala, né, os maiores desafios em produzir hidroponia, o que o Ítalo fala para nós? O que ele entende que é o maior desafio em produzir hidroponia, Ítalo? É temperatura? Olha, já pegando o gancho aí que você falou da temperatura aí. A temperatura é um desafio grande, viu, Guga? Mas hoje eu creio que um grande desafio que a gente tem, que o pessoal comenta pouco, é a escassez de mão de obra qualificada que possa dar assistência técnica em hidroponia. Então você pega, por exemplo, as agências de extensão rural e de assistência técnica estaduais, tem pouca gente preparado para dar assistência técnica, porque muito dos erros de manejo vem porque o produtor quer, óbvio, utilizar o sistema, né, o sistema hidropônico, cultivo em substrato, mas quando ele procura assistência técnica para preparar uma solução nutritiva, para ensiná-lo como fazer um monitoramento, para dizer a ele qual é o plástico mais adequado, se ele constrói uma estufa de madeira ou de metal, não tem. Né? As próprias universidades hoje, são poucas as universidades, os cursos de agronomia, de técnico agrícola, técnico em agropecuária, que formam profissionais preparados para isso, né? Preparados para esse sistema produtivo. Então, muitos dos erros que a gente recebe, por exemplo, aqui na Embrapa, é muito comum, por exemplo, o produtor perder a produção porque utilizou uma solução nutritiva
que deveria ter 12 nutrientes, tem 3, tem 4, tem 5 nutrientes, entendeu? Então, para mim, o que falta muito, o maior desafio hoje é a falta de pessoal qualificado, pessoal, né, agrônomos, técnicos agrícolas, que deem essa assistência técnica, né? Eu acho que falta. E aí você tem, claro, os desafios em termos de mais disponibilidade de materiais adaptados mesmo. Hoje está crescendo, a gente tem hoje várias empresas fornecedoras de insumos, né, para hidroponia, calhas, adubo, né, coisas desse tipo, mas falta mais, viu, Guga? Em 2015, eu e mais um colega lá da Embrapa Hortaliças, o Marcos Braga, estivemos na Coreia do Sul. Nós tínhamos um projeto junto com pesquisadores lá, e é impressionante como eles têm uma quantidade enorme de materiais, as indústrias produzem metal, por exemplo, aquelas vigas de metal especificamente para cultivo protegido. Então, eles têm especificações técnicas apropriadas para o cultivo. Então, isso aí a gente precisa ainda. Algumas coisas nós já conseguimos, por exemplo, agora no último plano safra, acho que pela primeira vez apareceu o termo cultivo em ambiente protegido. E hoje nós temos algumas linhas de financiamento, né, especificamente para cultivo protegido. Então, o sistema já começa a ganhar visibilidade, né? Então, eu acho que a tendência é isso aí melhorar, viu, Guga? Sem dúvida. Só para você ter uma ideia, na Tropical tem 25 anos, né? O Nelson, que é o nosso diretor, que está nos assistindo aí também. Obrigado, Nelson, pela presença. Tem uma matéria, né, que ele saiu em 80, na década de 80, falando, né, sobre a primeira produção de hidroponia, né, aqui na região de Mogi das Cruzes. Então, você pega de 80 a 2020, né? A evolução, ela acontece, né, Ítalo, tanto na parte de equipamentos, né, como você falou, de estrutura, de plástico, tela, calhas, automaticamente também profissionais, né, sérios, né, porque existe muita gente querendo vender produto, né, querendo vender produto e não querendo vender a solução, né? Exato. E eu vejo que isso também está sendo uma ascensão, está tendo um crescimento em cima disso, e como tem muita gente séria, tem muita gente querendo vender produto e não consegue dar aquela assistência de fato, né, ao produtor que ele merece. E vamos dizer, é um cultivo diferente do que um campo aberto, sem sombra de dúvida, né? Tem muita tecnologia aí, né? Então, se você realmente, de fato, não for a fundo em tudo isso que você está falando da parte tecnológica, eu não digo nem que é erro, né? É não fazer a coisa certa. Isso, né? Isso. E não vai conseguir produzir, certo, Ítalo? Não consegue, não consegue. Infelizmente, né, o investimento é alto, né? A gente sabe, para quem vai começar em cultivo protegido, mesmo que seja cultivando em solo, o investimento é relativamente alto. Se for em hidroponia, é mais alto ainda, né? Recentemente, um colega representante de uma empresa fornecedora de insumos hidropônicos de Minas Gerais, né, me deu uma estimativa que hoje uma estufa hidropônica de nível tecnológico médio em Minas custa para o produtor em torno de 120, 130 reais por metro quadrado para instalar. Ou seja, é um valor relativamente alto, né, Guga? Sim. Então, o produtor, a pessoa, né, o empreendedor que pretende entrar na hidroponia, ela tem que se preparar. Ela tem realmente que se preparar. Eu estou vendo aqui, né, algumas pessoas fazendo perguntas, por exemplo, sobre controle de pH, monitoramento de condutividade elétrica, né? A pessoa que quer fazer hidroponia, ela tem que estar com isso aí na ponta da língua, Guga. Ela tem que saber o que é uma condutividade elétrica, o que é um pH, como monitorar, em quanto tempo monitorar, o que fazer se os valores estiverem fora do que a pessoa quer, não é? Como fazer o controle de temperatura, como utilizar, que tipo de tela utilizar, porque senão ela não tem as vantagens que o sistema dá, e o sistema dá vantagens. Né? E pegando esse gancho que você está dizendo aí, né, seria aqui a próxima pergunta que eu gostaria de fazer para você.
os maiores erros, né, que você vê no cultivo hidropônico aí? Às vezes a gente também sente que às vezes as pessoas entram num projeto, né, não dominando aquilo, né? Então aquilo que você falou, né, como que não consegue medir um pH-grâmetro, o contivímetro, a questão da água, de um planejamento que teria que ter feito lá atrás. Lógico que o desafio ali do cultivo diário, ele existe e a gente se melhora muito como nós, profissionais, como todas as áreas. O que você fala sobre esses erros iniciais aí? Guga, exatamente o que você falou. O principal erro, até falei logo no começo, que a gente pelo menos recebe, é no manejo da solução nutritiva. O pessoal tem uma dificuldade muito grande em manejar a solução nutritiva. E no manejo básico, quando eu falo manejo básico, é, por exemplo, saber quais nutrientes têm que estar presentes na solução nutritiva. Não é? Então, tem algumas receitas prontas. Algum tempo atrás, uma produtora de Lagoa Seca, no interior da Paraíba, faz parte do Cinturão Verde de Campina Grande, me ligou desesperada porque ela tinha feito um investimento relativamente alto, comprou sementes, construiu a estrutura, mas não teve o cuidado de se preparar, de fazer um curso, de procurar um consultor, e provavelmente não tinha acesso, àquilo que eu falei, a pessoal de assistência técnica, de extensão preparado para isso. Então, comecei a fazer as perguntas. No final, dos 12 nutrientes que era para ter, ela tinha posto 3 apenas. Ela não sabia o que era condutividade elétrica, o que era um condutivímetro, ela não sabia o que era pH, o que era um pH-metro, nem sequer que isso era necessário. E claro, de um dia para o outro, ela até falou, minhas plantas estavam tão bonitinhas, minhas alfaces, num dia, e no outro dia tinha morrido tudo, porque faltou nutriente. E isso aí é uma coisa que a gente tem batalhado para levar essa informação, as palestras que eu dou, as aulas que eu dou, as consultas que a gente recebe lá na Embrapa, a gente bate nisso, mas é difícil porque sempre tem alguém que diz, não, isso não precisa, isso aí só precisa, tem uma receitinha pronta, Então, os erros geralmente vêm disso aí. Os principais erros, Guga, que nós observamos é no manejo da solução nutritiva, que na hidroponia, o fator mais importante para o sucesso do negócio. Sem dúvida. E eu acredito, a gente também visita muito produtor, a gente tem muito produtor de hidroponia, inclusive está nos assistindo aí, obrigado. Região serrana do Rio ali, muito forte na questão de hidroponia. Existe um básico, mas cada um tem a sua filosofia ali de trabalho e não dá para pegar a receita do amigo e querer trazer para mim. Não tem como. Não tem. O que acontece muitas vezes, Guga, eu falei, você perguntou logo no começo a questão da qualidade da água, da análise química, por exemplo, da água. Algumas pessoas têm sorte de ter uma água que já tem teores, principalmente de micronutrientes, adequados para a nutrição de plantas. E isso ocorre, entendeu? Então, esse produtor, ele pode se dar ao luxo, muitas vezes, de não precisar acrescentar o micronutriente na sua solução nutritiva. Mas a maior parte das águas não vai ter essa quantidade adequada já naturalmente. Então, o produtor vai ter que pôr. Ao contrário do solo, isso é importante, eu gostaria de deixar, se eu deixasse uma mensagem aqui hoje, se você me permite, seria essa. Claro. Ao contrário do solo, na hidroponia, a planta só vai ter os nutrientes que o produtor puser. Ela não tem de onde tirar nutrientes. No solo tem. Nos solos é muito raro o produtor de hortaliças usar micronutrientes. Por quê? Porque ela não precisa? Não, ela precisa do mesmo jeito. Só que na própria terra, muitas vezes tem impurezas, ou nos adubos utilizados, porque os adubos usados lá para o cultivo em solo são menos puros do que os adubos usados na hidroponia. Por que eles são menos puros? Porque não precisa de alta solubilidade como a gente precisa na hidroponia. Então, na hidroponia, se o adubo não for realmente puro, ele não solubiliza, Ele não solubiliza, ele não mistura com a água.
Então precisa ser puro. Então, quanto mais puro o adubo, menos impurezas, óbvio, ele tem, né? Então tem isso. Uma ou outra pessoa dá sorte que a água tem algum nutriente numa quantidade que ele consegue ir levando a produção. Ainda assim, dificilmente vai ser exatamente aquela quantidade que a planta está precisando. Está precisando. Né? Por isso que ela, né, se estiver faltando, ela morre assim em frações de segundo. Né? Principalmente. E não acontece isso na Terra. Essa relação que você falou, a Terra tem nutriente. Né? Tem nutrientes. É muito mais difícil que aconteça. Exatamente. Pode acontecer se for um solo muito arenoso, tá. Né, que aí é quase uma hidroponia a céu aberto. Né? Inclusive a areia... Opa! Desculpa, Gurgão, o telefone caiu. Imagina, segura o danado aí. Tem problema não. Ajeita beleza. Aí. Isso aí como é que fala? Ao vivo, né? Acontece quem faz ao vivo, né? Isso aí, normal. Mas, inclusive, a areia é utilizada, a areia lavada de rio, principalmente, é utilizada como um substrato, né? No cultivo sem solo, na semi-hidroponia. Tem gente que não pode ouvir, né, essa palavra, esse termo, semi-hidroponia, mas é um termo que se usa, por exemplo, na Espanha, né? A Espanha, quando é o cultivo em substrato, eles gostam de chamar de semi-hidroponia. Então, isso que eu ia te perguntar, né? A relação semi-hidropônico. O que você fala para nós aí? Uma pessoa que detesta esse termo é o professor Pedro Furlani, né, o papa da hidroponia, uma pessoa, ótima pessoa, um cara que conhece demais, mas ele não gosta desse termo. Né? A gente até usava muito na Embrapa esse termo semi-hidroponia, né, mas deixou de usar um pouco. Mas esse é um termo que se usa principalmente na Espanha. Na Espanha eles usam semi-hidroponia para o cultivo em substrato. Só que os substratos utilizados, geralmente, são substratos que a gente diz que são inertes. Eles não retêm muito nutriente, né, como o solo, por exemplo. Então eles servem basicamente como sustentação física para as plantas. Por exemplo, você cultivar um tomate, um pimentão no NFT, é difícil, né? É complicado, você tem problema de oxigenação das raízes. Algumas culturas, por exemplo, morango em NFT, é difícil de você manejar. Então, uma saída para se cultivar sem solo esse tipo de cultura é utilizando substratos inertes, areia, perlita, fibra de coco muito utilizada, turfa muito utilizado nos países desenvolvidos, né? Lã de rocha se utilizou bastante por um tempo, em alguns países ainda se utiliza bastante, né? Então a semi-hidroponia seria isso, é o cultivo em substrato, que não deixa de ser um cultivo sem solo, aquilo que eu falei para você. Cultivo sem solo é um termo mais amplo que abrange a hidroponia, abrange o cultivo em substrato, a aeroponia, né? Então, cultivo sem solo em inglês mesmo, hoje se utiliza muito. Né? Sim, perfeito, perfeito. O Ítalo, nós recebemos muitas dúvidas, né, sobre reservatório, qual o tamanho do reservatório ideal, tem que fazer várias caixas, uma caixa para berçário, uma caixa para produção. Como que o Ítalo vê isso? O que você recomenda em cima disso, Ítalo? Uma coisa inicial que se tem que fazer desse planejamento, Guga, é o número de plantas que se produzirá periodicamente, para se saber o volume e estimar o volume, né, de água utilizada, de solução absorvida, mas fazer esse cálculo pensando sempre que a planta, quando está novinha, ela absorve muito menos água de quando ela está num pico de produção. Né? Então, o reservatório ele tem que levar em consideração isso. A questão de ter reservatório para berçário, um reservatório durante o período de produção, Guga, nós recomendamos isso. Nós recomendamos que o produtor ele varie a solução nutritiva, a concentração da solução nutritiva, ao longo do ciclo de desenvolvimento da planta. Embora a gente saiba que tem produtor que utiliza a mesma solução nutritiva do começo ao fim do cultivo, e consegue produzir. Se ele não matar a muda, a plantinha pequena, né, por excesso de salinidade, se ela passar daquilo ali,
ele consegue chegar lá. Geralmente ele dá joga uma condutividade elétrica mais baixa, né? E vai. Agora, não tem um volume, Guga, mágico. O volume ideal vai depender do tamanho do empreendimento. Entendeu? Então, se ele produz 5.000 plantas por semana, vai ser diferente o volume do que se ele produz 50.000. Sim. Né? Então, isso aí tem que ser levado, e a forma de fazer esse planejamento é não só o número de plantas, mas qual é o consumo de água por essas plantas. Então, em geral, né, para hortaliças, se considera que quando a planta está maior, o cálculo que se faz, dependendo da espécie, é de 1,5 até 3 litros de solução nutritiva de água por dia. Né? Mas isso pode variar, por exemplo, numa estufa, uma estufa em Recife. É diferente, né? Questão atmosférica aí, né? Exato, é diferente de uma estufa em Pelotas, é diferente de uma estufa aqui em Brasília. Sim. Então isso varia também, claro. É a questão, de novo, né, da receita, né? Desde o projeto. Exato, exato. Tem o pessoal procura muito essa coisa da receita. Não tem receita, né? Receitas, não tem. Esqueçam isso, não tem receitas, não tem fórmulas milagrosas, tá? O pessoal compra muito uma quantidade de produto. Olha, na solução nutritiva, o que tem que ter? Água, claro, senão não é solução, água de boa qualidade, e os 12 nutrientes essenciais para as plantas. É isso que tem que ter. Tá? São 6 macronutrientes, 6 micronutrientes, num pH variando de 5,5 a 6. É isso aí que é a fórmula milagrosa para você ter uma hidroponia de sucesso. Sensacional. Ó que aula hoje, hein? Com esse grande mestre Ítalo aí, quem tá online aí, pegar uma sacada dessa aí, meu amigo, já valeu a noite, Ítalo, com certeza. Então, isso, ó, já fizeram 3 perguntas aqui, Ítalo, eu vou fazer para você aqui, que linka todos aí. A questão hidroponia e orgânico, né? Hidroponia, sobre a hidroponia orgânica, aí, o que você fala para a gente, Ítalo? Guga, a legislação brasileira considera orgânico hoje que a agricultura orgânica ela é regida por uma legislação. Existe uma lei, né, que diz o que é agricultura orgânica. Então, hoje, no Brasil, a agricultura orgânica requer a presença de solo. Tem que ter solo. Se não tiver solo hoje, você não vai conseguir certificar a sua agricultura como orgânica. Então, não tem como ter, no Brasil, a hidroponia orgânica. Você não tem como certificar. O que nós temos conversado muito com o pessoal que trabalha com a agricultura orgânica é se existe, eles estão, parece que, trabalhando em uma nova versão da lei, e existe uma possibilidade de que na próxima versão eles considerem o cultivo em substrato, dependendo do substrato, se for um substrato orgânico, né? E dependendo dos insumos que o produtor vai utilizar, pode ser que venha a ter um cultivo em substrato orgânico. Mas, por enquanto, também não. Então, não existe hoje como você ter uma hidroponia orgânica no Brasil em razão da legislação. No entanto, você tem outras formas de certificação em que você pode certificar o seu empreendimento hidropônico. Por exemplo, o Ministério da Agricultura tem esse programa que chama Produção Integrada. A produção integrada são as boas práticas agrícolas, o que a gente chama de boas práticas agrícolas. É um sistema de produção que pega as melhores práticas em todo o manejo da propriedade, né? E se você adotar esse tipo de sistema, você pode ter uma certificação como produção integrada. Hoje, por exemplo, o melão, para ser exportado para a Europa, ele tem que ter a certificação de produção integrada. Né? A Embrapa Hortaliças hoje, né, sob a liderança do colega Jorge Anderson, está preparando uma norma técnica específica de produção integrada de hortaliças folhosas. E aí entram as folhosas, entram as hortaliças de flor, uma série de hortaliças. Né? Então, logo, logo vai haver essa norma técnica
E como as folhosas são hoje as principais culturas, né, cultivadas em hidroponia, então, num futuro relativamente próximo, vai ter como o produtor hidropônico de folhosa certificar a sua propriedade com a produção integrada. Mas com orgânico, por enquanto, não tem como. Não tem como ter, no Brasil, uma hidroponia orgânica. Muito bom, muito bom. O Ítalo, o Lucas pergunta para você aqui o que você acha do sistema de aquaponia. É muito interessante. Sem dúvida nenhuma, tem crescido muito, em alguns países tem crescido de forma fenomenal. No Brasil já começa a crescer também, né? Não sei se todos sabem, mas a aquaponia é aquele sistema em que você faz hidroponia utilizando como solução nutritiva a água de criação de peixes, né? Claro que você faz também correções, você tem uma série de filtros, né, biológicos, né? A Embrapa Hortaliças vai começar em breve uma linha de pesquisa em aquaponia também. O colega Carlos Pacheco está montando uma estrutura, né? Logo, logo ele deve começar. Por enquanto nós não temos ainda, né? Estamos começando uma série de linhas, como eu falei, estamos começando uma linha com a aeroponia, né? Estamos começando uma linha com a agricultura em ambiente controlado, as famosas fazendas verticais, né? E vamos começar também. Mas é fenomenal, só que tem que ter cuidados. Não é fácil, porque você tem que se especializar em duas coisas: criação de peixes, então o manejo do peixe, a água para o peixe tem que ter uma série de características, e a hidroponia utilizando essa água residual da criação de peixes. Só que uma vez dominado o sistema, é um sistema ideal porque você tem a diversificação da propriedade. Você não depende apenas da hortaliça hidropônica, nem você depende apenas do peixe. E ambas, o interessante é que ambos são produtos cujo consumo tende a aumentar. Hidroponia tem aumentado o consumo, inclusive recentemente saiu uma notícia na mídia, né, que aumentou o consumo durante a quarentena dos hortifruti, né? E o consumo de peixe, né, de carne branca, também tende a aumentar. Então, a gente vê como muito promissor, né, esse sistema de aquaponia, que é o sistema integrado, criação de peixe, hidroponia. Muito bom. Beleza? Muito bom. Respondida, perfeito. Eu também concordo contigo aí. Vem uma questão da sustentabilidade também, da propriedade ali, né, que você pode fazer vários fatores juntos ali. E o Nelson, nosso diretor aí, pergunta, acho muito interessante a pergunta dele aqui, como que você vê, com certeza em suas missões aí para a Europa, né, o uso do CO2 para hidroponia, que lá é usado assim, né, largamente na Espanha, né? Como é que o Ítalo aí vê isso, entende isso, Ítalo? E nós aqui, para nós isso, né, não digo uma utopia, né? Não digo utopia, mas eu acho que você sabe que na década de 90, Guga, começou-se uma tendência de se utilizar CO2, inclusive na fertirrigação em campo aberto, né? Agora, hoje, a gente tem que levar em consideração o seguinte: nós temos feito medidas do CO2 atmosférico que tem aumentado, né? Eu me lembro quando eu era criança, quando eu estudava na escola, né, o fundamental, nem sei como é que chama hoje, a gente aprendia que o teor de CO2 na atmosfera era em torno de 230 ppm, né, partes por milhão. Hoje, né, nas medidas que a gente tem feito, raramente tem valores abaixo de 400 ppm. Então, naturalmente, a concentração de CO2 na atmosfera tem aumentado, né? Tem aumentado. E isso pode ser benéfico para algumas culturas, mas não são para todas, né? Existe uma classificação pouco conhecida das culturas agrícolas, né, das espécies vegetais, né, que diz respeito ao metabolismo da fotossíntese, né, da produção de alimento pela própria planta. Algumas plantas, elas têm um mecanismo que chama C3. Outras plantas têm um mecanismo que chama C4. Né? Eu não vou entrar em detalhes do que é cada uma, né, mas o que tem que saber é que as culturas que se beneficiam mais do aumento da concentração de CO2,
né, tanto natural quanto artificial, são as C3. A maior parte das hortaliças é C3. Algumas brássicas são C4, eu acho que algumas quenopodiáceas, né, que é a família do espinafre, da beterraba, parece que são C4 também, são algumas, mas a maior parte é C3. Isso quer dizer que elas podem se beneficiar do CO2. Hoje tem aumentado muito a utilização do CO2 no cultivo em ambiente controlado, tipo as fazendas verticais, né, estufas de vidro, né, são ambientes mais fechados. Por quê? Porque ali, tanto as plantas utilizam o CO2, ela não tem como renovar, você não tem como renovar o CO2 da atmosfera, porque o ambiente é completamente fechado. Né? Estufas de vidro, por exemplo, na Holanda, se usa muito, né? E outros países também se usa muito. Nas nossas estufas, nas nossas condições, que a gente geralmente ou usa telados mais grossos, né? Talvez as plantas não tivessem tanto benefício com o enriquecimento de CO2, né? Porque já estão em contato com a atmosfera, né? E a quantidade de CO2 na atmosfera já está enriquecida, né? É a principal causa, aliás, do efeito estufa, das mudanças climáticas, né? E a gente tem observado, raramente a gente tem menos de 400 ppm. No entanto, e aí, quem não sabe, aproveitar dar essa explicação, o CO2, pessoal, é necessário no processo de fotossíntese, que é a forma como a planta aproveita a luz e produz o seu próprio alimento, e consegue crescer, se desenvolver. Então, esse CO2, que é um nutriente também, né, o carbono e o oxigênio, né, no CO2, é o gás carbônico, o dióxido de carbono, né, ele é necessário. E existem alguns produtores no mundo que utilizam CO2. Então, no ambiente fechado, Guga, para as espécies que são C3, o resultado é muito bom. Né, o resultado costuma ser bom. Mas o manejo não é fácil, tá? O manejo não é fácil, não. Mas com o avanço, né, na medida que a gente for tirando esses erros da produção, na medida que a gente for otimizando o ambiente de cultivo, for otimizando a nutrição das plantas, vai chegar um ponto, né, que talvez o CO2 consiga fazer uma diferença. Agora, muito mais diferença, vou bater de novo nisso, muito mais diferença vai fazer para o produtor fazer um manejo adequado da nutrição, né? Construir uma estufa adequada à sua região, utilizar um plástico, um filme plástico, né, que consiga permitir a entrada de luz, filtrar a radiação ultravioleta, né? Essas coisas que seriam o básico que muitas vezes não se faz. Se passa despercebidos aí, né, Ítalo? Isso. Sem dúvida, o planejamento, né, de um bom projeto, a gente costuma dizer muito isso, né? Parte de um bom planejamento inicial, né? Exatamente. Ítalo, pessoal, papo sensacional. Quando o papo é bom, a hora voa, né? Nós temos aí 5 minutos finais, Ítalo. Eu deixo aí para você, sei que chega muita pergunta, muita coisa, mas acho que tem algum ponto aí que você gostaria, né, de passar para o pessoal aí nesta noite de hoje, aí, meu amigo? Fique à vontade. Claro, obrigado, Guga. Primeiro de tudo, queria agradecer a vocês pelo convite, a Estufa Tropical, a você, especificamente, viu, Guga? É muito bacana essa interação entre a pesquisa e o setor produtivo. E quando eu falo setor produtivo, a cadeia produtiva, são inclusive os fornecedores de insumos, né? Vocês, os fornecedores de produtos hidropônicos. Então, é muito importante a gente ter esse diálogo. Dizer a quem nos está assistindo que a Embrapa está fazendo pesquisa, né? A Embrapa está de olho no que está acontecendo, né? O que tem acontecido, a gente sabe, os recursos estão difíceis, né, Guga? Que a Embrapa tem procurado muito, viu? E aí eu já jogo essa para a Estufas Tropical, nós temos procurado muito fazer parcerias com a iniciativa privada, Guga, exatamente para fazer pesquisas direcionadas naquilo que o setor produtivo realmente quer, entendeu? Então, quem melhor do que isso, por exemplo, do que uma empresa de adubo quer saber se ela tem um produto lá, aquele produto funciona ou não, chega lá, paga um bolsista para a gente
né, que a gente tem hoje muito pouca gente de campo, é igual à agricultura mesmo, ao setor agrícola, muito pouca gente, mão de obra para trabalhar ali. A gente faz uma parceria, pesquisa direcionado, né? Nós temos as publicações da Embrapa no site, procurem, são publicações gratuitas, dá para baixar o PDF, né? Nós estamos correndo atrás. E fazer um apelo às universidades para investirem mais em disciplinas de hidroponia, disciplinas de cultivo protegido, né? E procurar. E para os produtores, procurem se preparar. Não entrem na hidroponia sem se preparar, sem fazer cursos. De novo, tem cursos gratuitos, tem cursos pagos muito bons também, né? A Embrapa faz, nós temos um curso, anualmente nós fazemos um curso de produção em hidroponia, produção de hortaliças, estamos com um curso online, produção de hortaliças em pequeno espaço, né? A próxima turma, nós vamos ter, a primeira turma abriu, havia 5.000 vagas, né? Tivemos que abrir para 8.000. A próxima turma, eu subo essa semana, tivemos que abrir 20.000 vagas. E estamos tendo que abrir uma turma a cada 15 dias. São cursos gratuitos, né? Então procurem se preparar. Não entre, não invista antes de estar preparado. Tá? Não gaste o seu dinheiro, não vá perder o seu dinheiro à toa. Hidroponia não é fácil. Cultivo protegido é uma outra agricultura. Tem que se preparar. Tá? Não entre com aventureiro e não acredite em milagres. Tá? Não na agricultura, pelo menos. Tá bom? Não tem nenhum mago, né, Ítalo? Não existe, né? Não. Eu reforço aí, né, que o professor Ítalo fala, né? A agricultura 4.0 ela vem muito forte, né? Então, pessoal, tem que se preparar tecnologicamente em manejo, no cultivo protegido. É uma tendência, como você falou, se fala em 30.000 hectares, isso vem subindo ano a ano, né, na casa aí de 30%, 40%, né, é o que os estudos nos dizem. A tendência, né, a tendência do consumidor, ela quer uma hortaliça de qualidade, ela quer uma hortaliça do ambiente protegido. Então, o produtor que está no campo aberto tem que rever o seu conceito de produção em campo aberto. Né? Ele vai ter que migrar mais cedo ou mais tarde. É a agricultura 4.0 chegando muito forte. E que forma? Não com cara e coragem. Né? Tem que se qualificar, né? Tem que buscar novos conceitos, tem que buscar novas tecnologias. Tem muito profissional, muito curso gratuito aí espalhado pela Embrapa, como você mesmo diz. Então, pessoal, procurem, né? Procurem esses conceitos. Em nome da Tropical Estufas, Ítalo, eu agradeço imensamente aí a oportunidade de estar com você aqui hoje, tá? Em meu nome também, particular, que você prontamente aí nos atendeu. Muito obrigado para a Embrapa também, a disponibilidade. Dizer que a Tropical, sim, tem muito interesse de poder fazer projetos junto com o Ítalo, Embrapa, essa questão da fazenda vertical, a gente tem muito interesse em desenvolver também, e saiba que vamos estar de portas abertas como um parceiro aí para estar desenvolvendo, sim, projetos juntos, tá? Já fica aí o meu convite. Bacana, aí também, meu amigo. Tá? Tomara, obrigado. Vamos conversando. Vamos. E dizer que a Tropical Estufas aí está à disposição, de portas abertas também para o produtor, né? Para ajudar ele desde o planejamento, né? Até a produção dele. A gente tem lá um time altamente preparado, temos lá orientador técnico para poder ajudar ele a entender esse conceito de cultivo protegido, para que ele possa, né, aplicar ali dentro da área dele, da região que ele está, a melhor estufa, o melhor projeto, o melhor conceito em cultivo protegido também. Dizer que a Tropical, todas as quarta-feiras, leva conteúdo de qualidade. E outro com essa fera de hoje, que foi o Ítalo aí, agradecer novamente, muita saúde para todo mundo, né? Uma boa noite. E nosso muito obrigado em nome da Tropical Estufas e meu nome para você, Ítalo, e todo mundo que acompanhou a nossa live. Teve bastante perguntas aí que nós não conseguimos responder. De alguma forma, nós vamos responder aí durante a semana. Quem quiser também saber mais, o Ítalo tem aí o Instagram dele e o nosso Instagram também. Fique à vontade de enviar mensagem inbox aí que nós estaremos respondendo também para vocês. Um abração para todo mundo. Uma boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Ítalo, novamente, obrigado. Uma boa noite, meu amigo.
Boa noite, Guga. Até mais. Um Obrigado. abração, pessoal. Abraço.